Método científico. Bom, o método científico, ele está extremamente relacionado à nossa disciplina devido à experimentação. Bom, como que a ciência consegue validar tantas teorias, tantas descobertas ao longo da humanidade, principalmente do período ali de 1500, 1600 para frente, né, que houve ali o movimento renascentista, e aí abriu caminho para o desenvolvimento da ciência também, né, na época era anatomia, né, que estudava o corpo, fazia experimentos ali, os primeiros cientistas, como que chegou a essa forma que nós temos hoje, que é a forma como a ciência consegue se desenvolver, validar suas teorias. O que sustenta isso? É um método científico, né? E o método científico, ele é composto por várias etapas que, na verdade, se a gente for parar para pensar, desde lá a Grécia Antiga, os filósofos lá, ainda não existia ciência como se teve ali, como se desenvolveu na Europa Ocidental a partir de 1500, 1600, mas eles já utilizavam ali etapas do método científico sem saber, como por exemplo a observação, que era muito valiosa ali, que era muito destacada por um filósofo grego antigo chamado Aristóteles, né? Aristóteles era um filósofo que observava muito a natureza, os fenômenos da natureza, e apesar de não ter a ciência ali, que na época eram filosofias, né? Filosofias naturais, né? Ele já aplicava a etapa da observação e outras etapas do método. Mas o método científico que valida a ciência, que constitui a ciência que nós temos hoje, né, que se desenvolveu lá na Europa há séculos atrás, ele ele foi desenvolvido mesmo lá na Europa Ocidental, né, com alguns filósofos, né, cientistas, mas que também eram filósofos, que começaram a questionar, né, começaram ali a pensar e desenvolver uma forma para que a ciência conseguisse ali ter um parâmetro que todos os cientistas seguissem aqueles parâmetros, aquelas etapas, para que todo mundo ali falasse a mesma língua e que diferenciasse a ciência do senso comum. O que é o senso comum? Conhecimento popular, conhecimento das pessoas, experiências do dia a dia, que, claro, tem a sua validade, mas não é ciência, porque a ciência precisa passar por um método ali para ter a comprovação, né? O senso comum, que é o conhecimento do povo, ele não passa pelas etapas do método científico, que nós vamos ver quais são, que são etapas, né, e estudos muito criteriosos, né, para validar uma teoria, para comprovar uma teoria. É preciso passar por vários passos ali, que é o que nós vamos ver na tela, que já está aparecendo para vocês alguns, né, que é lá, ó, é uma escadinha. Tem as etapas do método, a observação, hipótese, nós vamos ver o que significa hipótese, as experiências e depois a lei e a teoria. Mas como que se chega, né, à lei e à teoria? É o que nós vamos ver na aula de hoje. O que é o método científico? O método científico, gente, constitui um conjunto de regras e procedimentos a serem seguidos para se desenvolver uma pesquisa científica, a fim de produzir um novo conhecimento ou corrigir e complementar conhecimentos já existentes. Embora para muitos autores o método científico seja apenas a lógica apresentada pela ciência, sendo os principais objetivos da ciência analisar, explicar, prever e intervir na realidade, estes objetivos só podem ser atingidos pela aplicação do método científico. E aí tem uma chargezinha, uma mulher e um menino, e ele fala assim: é verdade que o ar tem peso? Ela responde: veja só. Aí eles utilizam uma balança, de um lado coloca uma bola, né,
Parece uma bola de capotão aí que tá cheia, e do outro lado um outro objeto. No último quadrinho, a bola tá murcha. Eles furam a bola e colocam a bola murcha e do outro lado o outro objeto. E aí, como se diz, né? Comprovaram aí que o ar tem peso. Olha lá, a bola murcha sem o ar, né? O outro objeto pesou muito mais. Então, essa charge vem para mostrar aí pra gente a questão da experimentação, que vai ser uma das etapas mais importantes do método científico, né? A parte dos experimentos, para se comprovar alguma coisa, para testar, né? Alguma hipótese, né? Testar uma possível explicação para algum fenômeno, é o que nós vamos falar agora. Bom, os cientistas seguem um método científico de trabalho e existem vários métodos científicos. Como eu falei para vocês, o método científico surgiu lá por volta de 1500, 1600, mas com o desenvolvimento da ciência passou-se a utilizar o método, né? O método passou a ser exigido para que os cientistas comprovassem as suas teorias e foram desenvolvidas várias etapas aí para que os cientistas conseguissem ali realizar a sua pesquisa, seguir algum caminho. Hoje você tem vários métodos científicos, mas todos eles apresentam a mesma sequência lógica, a mesma essência, né, em que são registradas todas as etapas, as dúvidas, as dificuldades, decisões e justificativas, né, ao longo de uma pesquisa científica. O método decorre de várias características do homem. Quais características são essas? Curiosidade de observar os fatos ou fenômenos que ocorrem na natureza faz parte, né, da nossa natureza humana, do nosso exercício da razão, ter a curiosidade. Outra característica é a tendência de reproduzir os fenômenos da natureza. O homem tem essa tendência de querer reproduzir as coisas que acontecem na natureza, à sua volta, e também a tentativa de provocar fenômenos novos, descobrir coisas novas, testar coisas novas. Todos os conhecimentos produzidos pela ciência precisam passar pelas etapas do método científico para que possam ser comprovados. Por isso existe uma sequência lógica e com base experimental que precisa ser seguida. Então, a ciência, ela precisa aí do método científico, senão ninguém acreditaria nela. Tem que ter os testes, tem que ter esses estudos que, embora pareçam muito criteriosos e detalhistas, é preciso, né, para que possa ser validado o trabalho realizado pelas diferentes ciências aí. Quais são as etapas do método científico? A primeira delas, observação. O que é observação? É analisar, né, a análise crítica dos fatos, analisar o que você vê, o que está diante de você, análise crítica dos fatos, deve-se observar muitas vezes para obter o maior número de detalhes. Então, a observação é a primeira etapa do método, né? Para você estudar um fenômeno, para você estudar uma coisa que está acontecendo, você precisa observar, você precisa retirar o máximo de informações que você puder daquilo que você está estudando. Questionamento, segunda etapa. O que é questionar? É formular perguntas, expor um problema para que se possa ser solucionado, né? Então, é problematizar, questionar aquilo ali que você está observando. Mas por que isso acontece? Qual que é a razão disso? Então, é preciso questionar. A ciência também se desenvolve do questionamento. Terceira etapa, hipóteses. O que são as hipóteses? Levantar hipóteses é criar possíveis explicações para um fenômeno, né? Levantar e sugerir possíveis explicações para um fenômeno, para um problema. Por que isso acontece? Pode ser por causa disso, por causa daquilo. Então, é formular ali possíveis coisas que possam explicar, né? Possíveis explicações para um fenômeno, para um problema. Quarta etapa, experimentação. Está bem relacionada à nossa disciplina. Os cientistas, para validarem as teorias deles, eles precisam
testar aquilo que eles estão estudando. Eles precisam testar, verificar, né? Nada como a comprovação concreta ali a partir do experimento. Então, a experimentação consiste em realizar experiências, né? Experimentos para testar a veracidade das hipóteses levantadas. Então, você elaborou lá uma hipótese. Isso acontece por causa disso. Então, você vai ter que testar, né? Você vai testar a sua hipótese. Será que isso acontece por causa disso mesmo? Né? Então, os cientistas precisam testar as possíveis explicações. Se der certo, que bom. Se não, eles precisam repetir, checar, ver o que está errado e tentar fazer de outra forma, levantar outras hipóteses. Outra etapa. Última, conclusão. A conclusão consiste em interpretar os resultados dos experimentos, confirmando uma hipótese ou rejeitando, resultando em uma solução para o problema ou não. Se as hipóteses não se mostrarem verdadeiras, os experimentos devem ser checados e repetidos. Então, isso foi um pouquinho aí, uma síntese, né? Um resumo do que é o método científico, né? Das suas etapas, suas aplicações que é necessário para o progresso da ciência. Agora nós vamos voltar lá na Europa no século XIX, por volta de 1800, nós vamos falar um pouquinho da importância do método científico e a história sobre a lavagem das mãos. Nós vamos lembrar lá de um problema que acontecia na época por falta de higienização das mãos pelos médicos, né? Que na época lá os médicos que realizavam os procedimentos nos hospitais, não existia higienização, não existia cloro, os médicos não lavavam as mãos, não fazia a asepsia, né, que nós falamos, a asepsia das mãos. Isso aí foi só desenvolvido depois de muitos estudos, né, os trabalhos de Louis Pasteur e de um médico que ficou muito conhecido na época, que desenvolveu um trabalho seguindo o método científico para tentar ali explicar por que estava acontecendo uma doença, um problema ali dentro do próprio hospital. O que acontecia naquela época? Muitas mulheres morriam após o parto, vítimas de uma infecção causada por uma bactéria chamada, a doença chamava febre puerperal, né? Hoje a gente sabe que é uma doença causada por bactéria, e na época as mulheres estavam morrendo muito após o parto, né? Por causa dessa doença aí. Em 1846, o recém-nomeado assistente do diretor da Clínica da Maternidade do Hospital de Viena e o médico húngaro Ignaz Semmelweis, preocupado com a mortalidade por essa doença, que nós também podemos chamar de febre pós-parto, percebeu uma diferença entre as clínicas sob sua responsabilidade. Existia duas clínicas, uma era um hospital, que os procedimentos eram realizados ali por médicos e estudantes de medicina, e a outra era uma clínica menor, que quem trabalhava nessa clínica eram só enfermeiras que realizavam partos, né, eram enfermeiras parteiras, realizavam alguns procedimentos ali para cuidar da saúde das pessoas. Do outro lado estava o hospital. O médico, esse médico aí lá húngaro, chamado Ignaz Semmelweis, ele foi estudar um caso aí porque ele viu que as mortes na clínica utilizada pelos médicos, né, pelos jovens médicos, onde além dos partos realizavam autópsias nos cadáveres, né, das pessoas que já tinham morrido, utilizava lá para fazer autópsias, né, estudar lá a partir dos cadáveres das pessoas que haviam morrido de alguma doença, e também eram realizadas cirurgia. Nesse hospital, nessa clínica, a morte das mulheres após o parto chegava ao triplo do que da outra clínica. Na clínica das enfermeiras parteiras morria menos mulheres, né? Onde era feito o treinamento das enfermeiras parteiras. O número das mortes era menor. O médico atribuiu essas mortes, então, ao que chamou de partículas cadavéricas, porque na época não se sabia ainda sobre bactérias, né, estudos sobre bactérias. Né? Então, ele atribuiu isso à causa da morte das mulheres a partículas cadavéricas, que aderidas às mãos dos médicos estariam contaminando os pacientes.
Então, ele realizou lá um estudo seguindo as etapas do método científico. Após observar o que acontecia nas duas salas, nas duas clínicas, no hospital e na clínica das enfermeiras, o médico passou a formular hipóteses, né, para explicar essa diferença. Então, ele formulou ali na cabeça dele várias hipóteses. Por quê? Que aqui no hospital está morrendo mais mulheres do que aqui que os médicos são formados, né, e também os procedimentos também eram realizados por jovens médicos que estavam formando. Por que aqui está morrendo muito mais mulheres do que a clínica lá das enfermeiras? Aí, primeiro, ele formulou uma hipótese que atribuiu a morte das mulheres ao ar contaminado pelos miasmas. O que eram os miasmas? Os miasmas, de acordo com a teoria da época, lembrando que na época ainda se predominava a abiogênese, então eles achavam que existiam ali miasmas que eram substâncias provenientes da matéria em decomposição. Como no hospital realizava autópsia em cadáveres e tudo mais, e na época se predominava a abiogênese, não tinha os estudos lá sobre micróbios que se desenvolvia, né, nas superfícies, ele achou que seriam substâncias lá provenientes da matéria em decomposição, que estava contaminando o hospital, contaminava as mulheres, mas ele não sabia ali direito o que seria esses miasmas, né? Não achava que eram bactérias, achava que eram substâncias ali que estavam em decomposição. Mas logo ele descartou essa suposição, né? Pois as salas eram igualmente ventiladas, né? Tinha muita ventilação, então, de acordo com a teoria da época, não tinha como esses miasmas contaminarem as mulheres. E ele supôs isso. Mas também ele supôs, formulou outra hipótese. Ele supôs também que as mortes deveriam ser a superlotação, porque o hospital atingia muita gente. No entanto, a clínica das enfermeiras também recebia muitas mulheres, até mais, né, que suplicavam para não ser atendidas pelos médicos, pois elas estavam observando ali que no hospital ali onde os médicos atendiam estava morrendo muito mais gente, muito mais. Aí elas queriam que os partos fossem realizados na outra clínica pelas parteiras. Então, ele descartou essa hipótese. Não é por causa da superlotação. Então, ele começou a questionar por que será então que as mulheres estão morrendo com mais frequência na ala que é cuidado por professores e estudantes de medicina? Foi então que ele fez um experimento. Ele fez um experimento, mas antes de fazer o experimento aconteceu um acidente que ajudou ele. O acidente que ajudou o médico a solucionar esse enigma foi que um colega dele e amigo, Jacob Kolekska, ferido por um bisturi, né? Bisturi é um material que os médicos utilizam, né, para fazer seus procedimentos hospitalares. Ferido pelo bisturi de um dos estudantes de medicina, havia apresentado os mesmos sintomas das mulheres antes de morrer. Então, um colega do médico Ignaz Samuels lá morreu, né, porque ele foi ferido por um bisturi, e ao realizar a autópsia dele, ao realizar a autópsia do amigo dele que tinha morrido, o médico Samuels descobriu que os órgãos do amigo dele também apresentavam o aspecto semelhante ao das mulheres que morriam da doença lá da febre pós-parto, que eram vítimas da febre pós-parto. Então ele pensou o seguinte, ele fez uma dedução, né? Falou, mas se os órgãos deles, né, têm a mesma aparência das mulheres que morriam dessa doença, então a febre puerperal pós-parto deveria ter a mesma origem, né, do que matou o médico ali. Depois ele vai saber, né, que na verdade foi o bisturi que estava contaminado pela bactéria, né? O bisturi, os equipamentos não eram higienizados, né? E aí a bactéria estava no bisturi que realizou o parto lá numa mulher que tinha doença, né? Aí depois o bisturi ficou contaminado, o médico foi usar, se feriu e aí pegou a bactéria, né? Pelo bisturi. Depois eles descobriram isso. Mas demorou muito para isso ser aceito, porque na época, igual eu falei para vocês, nem a biogênese tinha sido derrubada ainda. Então tinham vários ali paradigmas, né, na época.
E aí ele começou a realizar o seu estudo, então. As mãos de estudantes e médicos que sujas por dissecações recentes, vamos lembrar que além de partos, olha o que piorava a situação era o seguinte, porque os médicos eles realizavam dissecações nos cadáveres, né? E depois, sem lavar as mãos, eles dissecavam lá, estudavam os cadáveres das mulheres que tinham morrido pela febre pós-parto e ia direto fazer o parto de outras mulheres, então contaminava, porque eles não higienizavam as mãos, né? Então ele deduziu isso, aí ele formulou a hipótese que depois ele conseguiu testar e que foi a verdadeira. As mãos dos estudantes e médicos que sujas por dissecações recentes transportariam então as partículas cadavéricas para os órgãos genitais das mulheres em trabalho de parto. Isso explicaria ainda por que os níveis de mortalidade eram menores entre as parteiras, porque lá na clínica das parteiras não realizava essas autópsias em cadáveres, né? Então, além da questão de não higienizar as mãos, tinha essa questão também, que lá na clínica que elas faziam os partos, não realizava ali estudos dos cadáveres. Agora lá no hospital, não, lá eles realizavam um parto, ia lá, estudava os cadáveres, mexia nos cadáveres, depois iam realizar o parto em outras mulheres. Olha para vocês verem, nós achamos que a nossa vida é ruim hoje. O médico húngaro então conduziu o primeiro estudo experimental relacionado à falta de higienização das mãos e de equipamentos hospitalares, a febre puerperal. Samuel Weiss preparou então 2 grupos para o seu experimento. Então ele fez um experimento lá para tentar comprovar essa hipótese dele, de que era isso que estava acontecendo, a contaminação. O primeiro grupo, o médico ordenou que todos os médicos lá do hospital lavassem as mãos com uma solução de cal clorado. Na época não tinha cloro e, enfim, os antissépticos que são usados hoje. Então, ele ordenou que lavasse a mão, né, higienizasse as mãos com cal clorado antes de realizar qualquer exame ou procedimento nas pacientes. O segundo grupo é o que ele chamou de grupo controle. É aquele grupo que não fez nada, que continuou do mesmo jeito. Sempre no experimento, o grupo controle, a gente vai ver que é aquele que não sofre interferência nenhuma. Nesse grupo, os partos e os procedimentos hospitalares continuaram sendo realizados sem que os médicos lavassem as mãos. Coitado das pacientes, né? Gente que foi atendido por esse segundo grupo aí, né? Que os médicos não lavavam as mãos, mas ele precisava formar esses 2 grupos para comprovar ali, para comparar e testar se a hipótese dele sobre a contaminação das partículas, né, que não se sabia que eram bactérias, para ver se isso era verdadeiro. Então, olha lá, grupo controle, só para lembrar, é sempre aquele que não sofre interferência, né? Igual quando nós vamos fazer os nossos experimentos. Lembra lá daquele lá da água oxigenada na carne ou na batata lá. Um a gente colocava o pedaço de carne, colocava água oxigenada, o outro a gente só colocava o pedaço de carne, não fazia nada, né? No experimento do médico aqui, do Ignaz Semmelweis, um grupo de médicos lavou as mãos, higienizou as mãos, né, para fazer os partos, os outros não, né? O outro grupo controle não. E aí vem os resultados. E aí, olha só, em poucos meses, o Semmelweis viu a taxa de mortes cair drasticamente naquele grupo que ele ordenou que lavasse as mãos para fazer os partos, os procedimentos. A mortalidade das mulheres na clínica lá no hospital caiu de 12,24% a 3,04% ao fim do primeiro ano e a 1,27% ao término do segundo ano. Isso aí foi um fato, né, concreto registrado na Enciclopédia Britânica em 1956. Então, em 2 anos, as mortes caíram muito, né? Ele conseguiu aí comprovar a sua hipótese, porque as mortes ali, os médicos que higienizavam as mãos, contribuiu muito a higienização para reduzir a morte das mulheres daquela doença. Atualmente, a relação entre as doenças e contaminação por micro-organismos é reconhecida como um problema de saúde pública. Nós sabemos disso, que nós estamos, né, enfrentando aí a Covid-19 e é um desafio global para a Organização Mundial da Saúde. Mas naquela época, gente, em meados do século XIX, a recomendação que o médico fez, o Semmelweis, para que os
médicos deveriam lavar as mãos e os instrumentos cirúrgicos, né, em solução com cal clorado para evitar a febre puérpera, enfrentou muita oposição. Igual falei para vocês, ainda não se tinha os estudos sobre bactérias, né? Se sabia muito pouco. Depois, ali com os estudos de Louis Pasteur, que vai se começar a desenvolver os primeiros estudos sobre micróbios, né? Sobre as técnicas de asepsia. Vocês já viram isso. Então, naquela época, os paradigmas eram outros, e esse médico ele enfrentou muitos desafios, muita oposição. A hipótese de Semmelweis contrariava o paradigma vigente na época, a teoria miasmática, né? Que o povo acreditava lá que a vida surgia do nada, da matéria, não existia, a vida surgia ali da matéria em decomposição, e aí eles achavam que era as substâncias em decomposição que era responsável por todas as doenças, pela maioria das doenças que existia. Não estava ali ainda sendo feitos os trabalhos com os estudos no microscópios, enfim. Somente mais tarde, na era da bacteriologia, iniciada com os trabalhos de Louis Pasteur e Robert Koch, né, que forneceu uma nova racionalidade ao uso de substâncias antissépticas, né, utilizadas por cirurgiões.